pedagógicas, né? Então, eu quero dar ênfase, né, em experiências pedagógicas. É muito bonito, viu, Francisco, a gente pensar que a gente está num espaço que tem pessoas e professores, né, que a gente respeita e que eu li, né, na minha formação inicial há bastante tempo, e que são pessoas aí consagradas, né, no âmbito acadêmico, e de professores como eu, que estamos aí começando as pesquisas, começando o trabalho, né, professores do ensino básico, né, eu acho que isso não são todos os lugares, né, que abrem esse espaço. Então, hoje eu vim falar aqui um pouquinho mais puxando para essa característica, né, que eu gosto muito, que é ainda, né, ou ainda não, né, parece que algo que eu torço para que não aconteça, mas por eu estar na educação básica, estar na escola, né, eu gosto muito disso, acho que é um lugar muito rico, e aí eu venho falar especialmente dessa experiência de estar na escola com vocês. Eu me formei lá na Universidade de São Paulo, no finalzinho dos anos 2000, né, e logo já tive contato com o professor Marcos, né, já solicitei para participar do grupo de pesquisa do GPF, sob a coordenação do professor Marcos e do professor Mário Nunes, que o GPF, né, começa em 2004, e aí no finalzinho lá de 2009 eu começo a participar, e claro, eu ainda não era professor. É uma história legal que eu gosto de contar. O GPF ele tem essa característica por ser professor, né, de professores e professoras, né, ser composto por professores e professoras. E quase que o professor Marcos não deixa eu participar porque eu ainda era estudante, né? É uma brincadeira que eu sempre faço com ele. Mas é prioritariamente de um espaço para professores das redes públicas e privadas irem lá compartilharem as suas aulas, compartilharem, né, as suas experiências, a gente trocar informação, aprender junto, né, fazer uma crítica em relação ao trabalho do outro, colocar, né, essa produção curricular sempre sob suspeita, sempre à baila, né, nunca como um currículo acabado ou uma perspectiva curricular pronta, né, a ideia não é essa. Então, por ter a participação, né, sobretudo de professores e professoras, o GPF ele é um espaço de resistência que eu digo que sem essa possibilidade, né, talvez eu nem estaria dando aula de educação física escolar, né. No início, a preocupação, né, do GPF lá, as discussões giravam em torno dos conceitos de cultura corporal, de manifestações da cultura corporal, né, umas propostas iniciais de resgatar e adaptar as práticas corporais, né, tradicionais, e aí trazer as práticas corporais do âmbito da família ou de grupos minoritários para dentro do ambiente escolar. Essas primeiras pesquisas também falando sobre a importância de entender as teorias de currículo e a autonomia dos professores na elaboração dos seus currículos, né? Isso é uma discussão que até hoje é muito cara lá no GPF, a gente tenta, em todos os espaços que a gente pode, defender isso, né? Tanto quanto a inserção da educação física no projeto político-pedagógico da instituição, né, da escola em que esses professores atuam. Tem muitas pesquisas sobre formação de professores também, críticas, né, tanto ao sistema capitalista, neoliberal, transnacional, na compreensão de que essas práticas corporais se constituem aí, práticas da cultura e que elas sofrem, né, diversas transformações ao longo da história e de diversos grupos, né, vão se apropriando dessas práticas, e a gente vai pensar então que a educação física é um espaço que as crianças vão lá acessar essa cultura corporal, produzir essa cultura corporal, né, se apropriar do que já existe, se apropriar, né, dessas diversas formas de brincar, de lutar, de
fazer ginástica, de praticar um esporte, e ali experienciar aquilo dentro da escola, entender um pouquinho melhor aquela prática, e uma vez que a gente entende melhor aquela prática, como ela está completamente relacionada com o que acontece na sociedade, né? E aí o Daniel deu bons exemplos no período da manhã, a gente acaba, consequentemente, também entendendo melhor o mundo em que a gente vive, né? As relações de poder que estão, que engendram, né, a nossa vida cotidiana. Tudo bem? É importante dizer que, como fundamentação teórica do que a gente vai chamar, do que a gente convencionou-se chamar de currículo cultural, né, que é inclusive o título da minha palestra, da minha fala, é algo bastante disperso, é algo bastante polissêmico, né? A gente não entende que isso precisa ser uma única forma ou uma única visão de educação física, né? É muito bonito quando você conversa com as pessoas e você vai percebendo que a partir de várias leituras, de várias influências, as pessoas vão tendo uma compreensão da prática pedagógica ou das práticas corporais ou das atividades que a gente desenvolve dentro da escola de uma maneira bastante diversa, bastante múltipla, né? Então tem muitas trocas, né? A gente, como uma ideia de educação física baseada nas ciências humanas, então é muito característico também que dentro desses campos teóricos, as pessoas, né, ao longo da história, vão pensando coisas diferentes e vão produzindo coisas diferentes, né? Uma vez que o nome do campo teórico, o nome do referencial teórico, ele às vezes fica arbitrário, ele às vezes, né, não serve muito para definir o que uma pessoa está pensando sobre aquilo. E aí, eu trago como essa fundamentação teórica bastante complexa e bastante polissêmica, que vai inspirar, né, a professora Elizabeth, ela usou esse termo, é um termo que eu gosto muito, mas que o professor Mário, né, a gente sempre sacaneia ele não gosta muito desse termo inspiração, porque ele acha que é algo mais no sentido de que não dá tanto trabalho, que você se inspira e ele, né, influencia a pessoa, assim, enfim. Mas eu gosto muito desse termo. Eu acho que nós temos aí, nessa dispersão de campos teóricos, né, das ciências humanas, também vários campos teóricos, várias áreas, algumas delas a gente nem chama de campo teórico, de tão disperso que é, mas as pessoas vão se inspirando e vão se influenciando de diversas formas, de diversas maneiras. E aqui eu destaco, né, as teorias de currículo, né, os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, a gente pode incluir aqui o multiculturalismo revolucionário, né, que é a mesma proposta do Peter McLaren, são duas obras diferentes, mas é do Peter McLaren, e que também foi apresentado hoje mais cedo pelo Daniel, foi pela Val, né, pela professora Val. Há muita influência dos estudos étnico-raciais, e aí de diversas, os estudos étnico-raciais também, né, não se portam aí como um campo teórico fechado e homogêneo, né? Muita influência do que a gente vai chamar de pós-estruturalismo ou filosofia da diferença, depende de quem a gente está se baseando. Eu coloquei em azulzinho a filosofia da diferença porque eu tenho um carinho aí enorme, é minha predileção, né, nos momentos de lazer, quando eu posso, é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de ler, né, sobretudo Gilles Deleuze e Félix Guattari, mas a gente tem colegas que vão estudar o pós-colonialismo, decolonialismo, vão escrever os seus relatos baseados, né, ou, de novo, né, inspirados nessas teorias.
na própria teoria da pós-modernidade, né, nos teóricos da pós-modernidade, aqueles que vão dizer que, por exemplo, alguns vão dizer que a gente está numa crise da modernidade, ou que nunca fomos modernos, enfim, também é um campo bastante múltiplo e heterogêneo. Um outro campo, né, que é o da teoria queer e dos estudos feministas, e eu coloquei o amarelinho agora, porque o teoria queer, né, nas reuniões do grupo do GPF, são o campo teórico que a gente está travando aí contato, se aproximando mais intimamente nos últimos semestres, né? Então a gente tem aí lido muitas obras, né, de teoria queer, artigos, enfim, e pensando a prática pedagógica a partir dessas teorias. Por que eu faço questão de mostrar isso? Para mostrar o quanto é heterogêneo e o quanto você pode mencionar, né, o que a gente vai chamar de currículo cultural. Na verdade, ele não é um currículo cultural, e eu acho que a gente tem que abdicar de querer pensar isso como uma identidade, como uma teoria fechada. Então, são muitas as influências, são muitas as leituras. Eu fiz uma brincadeirinha aqui com as obras, né, mas são obras que mexeram muito comigo, são obras que a gente, essas aqui, né, que eu coloquei na imagem, de forma geral, com exceção de uma ou duas, a gente leu na íntegra ao longo desses 10, 11 anos que eu estou fazendo parte do GPF. As duas últimas obras, né, é o Problemas de Gênero, da Judith Butler, que nós terminamos há pouco, e começamos agora o Manifesto Contrasexual, né, do Paul Beatriz Preciado, ou Beatriz Preciado só. E aqui também, né, como a professora Elizabeth falou, tem um espaço para a pedagogia do oprimido, né, tem espaço aí para produções brasileiras das teorias pós-críticas ou pós-estruturalistas, como, por exemplo, uma professora que eu sou muito, muito fã dela, admiro muito o trabalho dela, que é a Sandra Mara Corazza, né, enfim, aqui foi uma brincadeirinha que eu fiz para mostrar o quanto isso é heterogêneo, né? E aí eu gostaria também de citar que há pouco tempo atrás a gente fez uma live também falando sobre a prática pedagógica, e o professor Ednei Pereira, lá de Franco da Rocha, né, falando assim, professor Pedro, poxa, agradeço, não sei o que, assisti a live, gostei, mas eu não sei se eu estou 100% no currículo cultural, né? Eu não sei se eu faço as leituras, acompanho o trabalho, mas muitas vezes parece que eu estou fazendo errado, e quando eu vejo vocês estão fazendo certo, né? Então eu queria de vez, né, afastar essa ideia, dizer que todo mundo é muito bem-vindo, para tensionar isso que a gente chama de um currículo cultural, ou de uma educação física cultural. Então as pessoas vão puxando, vão esticando isso, né, da forma como elas acharem melhor, a partir do referencial que elas acharem melhor. E isso é bastante rico, porque nessa produção a gente vai mudando de ideia, a gente vai aprendendo coisas, a gente vai trazendo coisas, a gente vai percebendo o que é potente, né, o que é potente pensar isso para dentro da escola, ou o que limita, né, a grande questão é o que é potente e o que limita, né, às vezes o que é potente dentro de uma escola ou para uma pessoa, um conceito é muito potente para uma pessoa e um professor, e para outra talvez ele pensou de uma outra forma, de um outro jeito, né, então aqui de novo colocar esse campo teórico, né, essa perspectiva curricular que a gente chama de currículo cultural ou educação física cultural, mas como algo, como a professora também falou, e eu concordo com ela, admiro e acho que é por aí mesmo, como algo inacabado, né, como algo que está em processo, e se um dia a gente terminar e falar, vai ser assim, é para ser assim, eu acho que a gente pode, né, fechar tudo e só escrever um livro e aí acabou. Eu acho que não é por aí. Aqui eu tenho um slidezinho que eu gosto muito,
que é para falar justamente dessa fundamentação teórica, que vai dizer sobre... Vocês estão me ouvindo bem? Francisco está me ouvindo bem? Só para confirmar? Sim, tudo ok. Beleza. Então vamos lá. Tem esse slidezinho que eu gosto, que é a gente começa a pensar esse currículo cultural a partir dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico, mas esses campos teóricos, eles não são exatamente as mesmas coisas, né? Eles vão se sobrepondo e a gente vai fazendo uso disso, a gente vai experimentando isso, a gente vai tensionando isso, né? Então não tem, aqui não é para definir que o currículo cultural está nesse centro, né, onde abarca tudo. Na verdade, aqui há uma grande confluência de discursos e campos teóricos que fazem a gente pensar um currículo cultural ou um currículo pós-crítico como algo absolutamente em movimento, algo que não está dado, algo que a gente vai entender mais recentemente, a gente gosta de usar esse termo, né, de currículos culturais. Então, pessoas diferentes vão tensionando esses currículos e vão escrevendo esses currículos, né, de maneiras absolutamente diferentes e autônomas e pautados nessa perspectiva de um professor enquanto um intelectual, né, que sabe planejar bem as suas aulas, que sabe os efeitos das suas atividades, né. Eu acho que um bom professor é aquele que sabe calcular bem os efeitos, né, os riscos e as potencialidades das atividades que ele propõe dentro das suas escolas, né. Aqui, então, fica o meu convite para vocês acessarem, né, o site do grupo de pesquisas, né. Eu não gosto de falar por eles e nem nem pelo grupo, mas eu falo com eles, né, eu falo com essas pessoas. Nada do que a gente consegue, nada do que a gente faz sozinho, a gente faz sem o apoio, a gente faz sem as pessoas que pensaram tanto a área da educação física escolar, quanto as teorias curriculares, né, há bastante tempo, né, a gente não quer chegar e sentar na janelinha, a ideia não é essa. Então, aqui tem o site, né, eu gostaria de mostrar para vocês rapidinho, uma das que a gente mais fica orgulhoso mesmo de falar, é esse dos relatos de experiência, né, e aí vocês vão ver, clicando, que tem inúmeras tematizações, muitos relatos, né, o Daniel, inclusive, utilizou muitos desses relatos na pesquisa que ele citou hoje no período da manhã, e de que pensam, por exemplo, a mesma temática, o futebol ou a capoeira, mas em escolas absolutamente diferentes e produzem, né, escritas currículos, produzem currículos, né, absolutamente diferentes, né, experiências curriculares muito diferentes. E isso é muito valorizado, tudo bem? Então, fica aqui meu convite para vocês conhecerem um relato de experiências lá dos colegas, né, são muitos e temos também, ultimamente, né, a gente tem investido bastante no canal do YouTube, que lá também tem muitos relatos de experiência, e, de novo, sempre não na ideia de fornecer sequências didáticas, não na ideia de fornecer como é possível trabalhar tal coisa, capoeira, como é possível trabalhar o Kung Fu nas minhas aulas. A ideia não é essa. A ideia é perceber como aquele professor, naquela contingência, a partir de inúmeros elementos, como ele produziu ali, como ele escreveu o seu currículo ali, né? Um termo que o Daniel Maldonado gosta muito também, o Irá gosta muito, né? Que é escrever a lápis. É sempre uma escrita a lápis, sempre uma escrita provisória, sempre uma escrita da desconfiança, sempre uma escrita que não pode ser reproduzida, não deve ser reproduzida, não deve ser copiada, né? Aí eu começo a falar um pouquinho da minha prática pedagógica numa escola que se chama MF Olavo Pesotti, no ano de 2019. Ela é uma MF que fica ali perto da Vila Madalena,
né, perto do metrô Vila Madalena, e essa daqui são as minhas alunas, né, uma parte das minhas alunas de uma das turmas, e que ela tem uma lousa, mais para frente vocês vão conseguir ver, tem uma lousa no espaço que a gente faz educação física, e toda hora elas estavam com essas roupas, com esses pingentes, escrevendo coisas na lousa que eu não entendia, né, ARMY, agora eu vou para a Coreia, BTS, né, aqui tem um BTS pequenininho, e eu, poxa, queria saber o que era, né, isso, e tentando, né, trazer para dentro do currículo escolar aquilo que os jovens, aquilo que as crianças estavam falando sobre, eu descobri que era uma dança, né, nós, nas aulas futuras, a gente arrumou uma caixa de som e a aula se transformou nisso aqui, né, a gente tem, como vocês podem ver, um espaço muito reduzido em que o intervalo ficava aqui atrás, na parte de trás, né, onde as crianças estão, né, e na parte da frente eram os meus alunos dessa turma. Quando a gente começou a colocar as músicas, né, a gente começou a colocar para tocar, foi muito doido a participação dessas crianças. Então reparem, né, a quantidade enorme de crianças que estão aí dançando, né, estão falando de BTS, elas sabiam os passos. Crianças, pessoal, que aqui, ó, do primeiro ano do ensino fundamental, né, e as crianças que eu estava dando aula aqui, que, se eu não me engano, são do 5º ano. A lousa que eles estavam escrevendo é essa lousa aqui, né, verde, na parede da quadra. Eu falei, nossa, isso é muito potente, olha essa dança. Olha como essas crianças, né, estão fascinadas, olha como isso mexe muito com elas, mexe com o corpo delas. Poxa, vamos desenvolver uma experiência curricular a partir do K-pop, né? E aí a gente foi tentando entender melhor um pouquinho o que seria isso, e aí fizemos aulas de educação física, assistindo vídeos de K-pop, muitos vídeos que eles foram falando, né? E aí, de novo, isso foi no meio da aula de educação física, numa escola pública municipal. A minha preocupação, né, o Daniel falou isso também, eu corroboro, a minha preocupação aqui não é o desenvolvimento de habilidades motoras, a minha preocupação aqui não é que eles emagreçam, tudo bem? A minha preocupação aqui é que eles entendam melhor essa prática corporal, né, essa dança, e que eles estabeleçam alguma relação com elas para entender tanto um pouco melhor o mundo que elas vivem, quanto que elas tenham essa relação mesmo de experiência, né, dançando, que é aquilo que a gente vai dizer que não cabe na linguagem, né, que é aquilo que a gente não consegue explicar, a gente não consegue racionalizar. Aqui, então, assistimos os vídeos, né, muitos vídeos de K-pop. Os alunos do 9º ano também dançavam e gostavam muito de falar, de dançar K-pop. Essa também era também foi uma das aulas, que a gente sentou para conversar com os alunos mais velhos, né, aqui nós temos 4 alunos que são do 9º ano, na verdade, 5 alunos que são do 9º ano, e estão conversando com essas turmas sobre o K-pop, explicando algumas coisas sobre o K-pop, como dança, de que forma é possível compreender essa prática. Sabe o que foi muito engraçado? Essa menininha aqui, bem pequenininha, que está no canto, encostada na parede, em determinado momento, ela ficou falando uns 10 minutos, né, que ela não tinha falado até então, mas ela até no show, até acampar, né, nos estádios, para assistir a banda de K-pop, ela tinha feito com a mãe dela. Então, de novo, a ideia de que os alunos do 9º ano foram dar uma aula, né, ou foram explicar os pequenos
né, sobre K-pop também caiu por terra. Foi mesmo uma troca de experiência, foi mesmo um bate-papo, uma conversa em que o tema do K-pop aí foi por nós, né, alvo aí de análises, de conversas. Uma das coisas que a gente aprendeu com esse papo, né, eles conversaram bastante sobre uma proibição que tinha rolado até então desses cantores de K-pop de, por exemplo, namorarem, né? Então a gente começou a entender um pouquinho melhor essa indústria do K-pop, de que não são, como acontece aqui no Brasil, grupos, né, bandas de garagem que vão fazendo sucesso e aí de repente aparece no YouTube ou em outro lugar, como era antigamente, eles ficam famosos, né? Não, são pessoas que são selecionadas e recrutadas por uma indústria muito, muito, muito rigorosa. Inclusive eles iam chamar aqui, né, em uma das matérias, essa matéria aqui é da super interessante, de campos de concentração do K-pop, onde os artistas, né, os idols, são contratados e eles podem ser demitidos, né? Poxa, e tudo isso, né, a gente foi entendendo, a gente tem um nome, né, que a gente gosta de chamar essas práticas para a prática pedagógica, né? Quando ela faz isso, a gente gosta de pensar como problematizações, que é tentar entender as relações de poder que se estabelecem dentro dessas práticas corporais. Então, poxa, gostar de K-pop é ótimo, legal, beleza, não tem problema, podemos continuar gostando. O que a gente tem que tirar é um olhar acrítico do K-pop. É um olhar ingênuo, é um olhar romantizado, é um olhar que não consegue entender que dentro dessa prática corporal, que é a dança do K-pop, poxa, tem muitas coisas que acontecem, né? Tem muitos problemas, tem muitas relações de poder que se estabelecem. Relações de poder que são, né, do âmbito de classe social, das questões econômicas, mas podem ser relações de poder que se estabelecem a partir de relações de gênero, relações étnico-raciais. Uma das coisas que a gente falou bastante, eu conversava muito com os meus alunos, eu falava, olha, K-pop é muito legal, mas o pop coreano, ele não nasceu na Coreia. O pop existe no mundo há muitos anos antes que o K-pop. Eu mostrei para eles Madonna, eu mostrei para eles o Rouge, eu mostrei para eles o Michael Jackson. Aí eu falava, ó, vocês gostam de K-pop, beleza, mas esse cara aqui, e eu mostrava o Michael Jackson, é o rei do pop. E aí mostrava, quando eu falava, agora eu também não vou me lembrar, mas quando eu falava a data do clipe Thriller, e ele dançando, eu falava, olha lá, né, as danças com coreografia. O Michael Jackson fazia isso há bastante tempo atrás. De novo, sem saudosismo, não acho que Michael Jackson, até acho, né, mas a grande questão não é que o que aconteceu antes é melhor do que o que está acontecendo agora, enfim, mas para a gente entender essas relações de poder, né? O K-pop é uma indústria, né, que se estabeleceu na Coreia, na Ásia, né? Então tem lá o pop japonês, o pop chinês, que as crianças vão que as pessoas vão produzindo esses grupos com vários intuitos, né, de transmitir a cultura coreana, de ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, né, essas questões, por exemplo, uma pergunta que eu fiz para eles, e eu acho que agora vocês vão gostar. O que tinha antes do K-pop? Se o K-pop é uma indústria montada na Coreia, e ela é uma indústria recente, o que as pessoas dançavam antes na Coreia de chegar ao K-pop, né? E aí a gente descobriu, aqui está o vídeo aqui em cima, que eles dançavam uma dança, né? Algumas pessoas da Coreia, sempre no intuito de não generalizar, que eles dançavam um negócio chamado dança do leque coreano, né? Tem em outros países também, mas essa dança do leque coreano, ela é bastante específica.
E as crianças, a gente viu muitos vídeos sobre a dança do leque coreano, e uma delas falou assim para mim: professor, vamos fazer isso? Eu falei, nossa, vai ser sensacional, eu só não tenho leque, vamos arrumar um leque. Então a gente tentou comprar o leque, não ia ter verba suficiente para comprar leque. Então vamos fazer o leque, pegamos lá material, umas cartolinas e tentamos fazer o leque. Outra coisa engraçada que eu gosto de contar, eu morri de rir quando eu estava montando os slides, é que este menino aí do meio, né, o meu aluno, ele ficava chamando K-pop de gay pop, ficava falando que os meninos não podiam dançar, que era coisas de menina, enfim, que era coisa de gay, e várias vezes ele queria futebol e ficava tirando da tomada o equipamento de som que a gente estava ouvindo K-pop. As aulas foram acontecendo, várias vezes a gente foi dançando, quando teve, por exemplo, a dança do Michael Jackson, ele participou, e aí quando a gente foi fazer o leque, olha lá quem estava fazendo o leque lá, bonitinho, né, participando da aula, de uma forma aí bastante espontânea, fizemos o leque, né, foram várias aulas, às vezes na sala de aula, às vezes na quadra, e aqui nós dançando a dança do leque coreano, né? Os meninos participando bastante, no começo tinha uma resistência muito grande, e aí a gente fazendo os movimentos característicos do leque coreano, da dança do leque coreano. Nós tínhamos uma estagiária e ela sofreu, porque ela era descendente de chinesa, né, de chineses. E aí eles ficavam chamando ela de chinesa, e ela ficava brava, dizendo que ela era brasileira, né? E que na China também tinha K-pop, ela mostrou um pouquinho, mas eles queriam que ela ensinasse eles a dançar K-pop, e a gente todo momento desconstruindo essa ideia de que, opa, peraí, ela não, ela é brasileira, ela é descendente de chineses, o K-pop é da Coreia. Levamos um mapa político para as crianças verem onde era a China, onde era o Japão, onde era a Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Aqui, Francisco, como estamos de tempo? Mais 5 minutos. Beleza. Aqui uma outra experiência curricular que nós fizemos, aqui as crianças estavam brincando e eu fui mapeando, né, como alguém colocou aí no chat, eu não consegui acompanhar o nome, mas eu fui mapeando e eles foram falando para mim que estavam fazendo brincadeiras de Pokémon, né, e aí a gente foi conversando com os pequenininhos sobre essas brincadeiras Pokémon, como elas seriam, como que funcionava. Muitos deles conheciam os Pokémons, mas não todos, né? Não todos conheciam o Pokémon. Um deles falou que tinha assistido o filme, e na época tinha acabado de sair aquele filme Detetive Pikachu, né? E eu falei assim, então tá bom, se um assistiu, nós vamos aí tentar democratizar isso. Peguei de alguma forma lá o filme Detetive Pikachu, nós assistimos na escola. Adoro frisar que isso foi uma aula de educação física, né? Isso aconteceu no meio de uma aula de educação física. Mais para frente, eles começaram a falar sobre cards, e uma das alunas, essa que está com a calça rosa, ela tinha muitos cards do Pokémon. E aí, como a gente estava fazendo as brincadeiras, ela levou para a escola. Só que nem todos tinham. Então, em uma das aulas, nós fizemos os nossos próprios cards para jogar lá na escola, e a gente foi entendendo, né? Olha esse que legal, a bordinha amarela, igual aos oficiais. Aqui, ó, o valor, né, a vida que eles têm, e para batalhar, e o desenho dos Pokémons, o nome o golpe, né, o golpe que o Pokémon podia fazer. Eles também recriaram os golpes, as cartas, inventaram Pokémons. Tinha um espaço muito grande,
em cima da escola que não era utilizado, né? Ninguém podia utilizar. Só que um dia eu vi eles indo naquele espaço e eles falavam que estavam brincando de brincadeira Pokémon, que é esse espaço aqui. E é um barranco bem grande. E eu falei, tudo bem, vamos brincar de Pokémon lá em cima. Ah, mas professor, não dá para saber. Isso aconteceu lá na hora. Não dá para saber qual Pokémon é cada pessoa, porque é muita gente. A gente brincava com poucas crianças. Aí eu falei, bom, então vamos tentar se vestir desse Pokémon. Ah, mas a gente não tem como se vestir. Falei, bom, então o que a gente pode fazer? Vamos inventar a máscara. Então, cada um fez a sua máscara de Pokémon e eles ficavam brincando de caçada Pokémon nesse barrancão que era da escola. E nas minhas aulas, como é um espaço, um muro dentro da escola, também é um espaço pedagógico, né? Que a gente utilizou bastante nas aulas, né? Mais uma vez, tentar romper com a ideia de que só a quadra é o espaço da educação física, a sala também é o espaço da educação física, a sala de vídeo é o espaço da educação física, o barranco onde ninguém pode ir, né? Também pode ser um espaço da educação física. Nós fizemos aqui por várias aulas essa brincadeira de caçada Pokémon. Aqui eu vou passar pelo samba, porque a gente não está com muito tempo, mas também foi um outro projeto que a gente fez com o samba. Isso aqui, depois que a gente já tinha feito, vou deixar nessa foto, depois que a gente já tinha feito, estudado bastante sobre samba, lembrando, né, destacando que antes da gente fazer esse mapeamento, antes da gente fazer o projeto com samba, apenas 2 crianças disseram, nessa turma, disseram que conheciam sambas e que sabiam sambar. Apenas 2. E aí, depois do projeto que tinha sido feito durante um tempão, quase um semestre, um dia eu estou passando no intervalo, eu estou passando no meio do recreio, e tá esses caras aí com esse rostinho cantando as músicas que a gente estava ouvindo na aula, né? Eu olhei e falei, caramba, cara, olha o quanto isso foi relevante para eles, né? Esses moleques, eles não conheciam samba, e aí eles não estavam no espaço da educação física, né? Olha o rostinho, isso eu acho que também é uma boa definição da ideia de experiência, né? O quanto o samba para essas crianças foi. Eu passei nesse espaço, ó, e eles estavam falando que ali era o carro alegórico que eles estavam desfilando, porque não dá para ver muito bem, a foto está cortada, mas aqui embaixo, né, onde está escrito futebol, é uma parede, e ali é um muro, né, alto. Então, como eles estavam no alto, o que eles estavam falando? Que aquele era o carro alegórico deles. E detalhe, eu só consegui tirar essa foto porque eu estava passando, né, eu não sabia. Até conversei com uma das professoras que tem uma sala muito perto dali, e ela falou assim, né, você fica ensinando samba para essas crianças, agora elas não param de cantar no intervalo e fazer barulho, bem no horário da minha aula, né, da professora de uma outra turma. Aqui foi a participação da professora Jamila, que ela levou a história do samba, a história, né, as questões étnico-raciais, dessa relação muito linda entre o samba, o atabaque, o samba, o berimbau, o samba e os afrodescendentes, os afro-brasileiros, né? Aqui a gente cantou música de capoeira, a gente cantou música, né, já samba que é um samba mais contemporâneo. Vou passar tudo isso aqui. Realmente eu peguei muita coisa. E mostrar aqui para vocês, né, os nossos registros. Esse é um registro com os pequenininhos também, né? Que, terminando um projeto de capoeira, depois de ter estudado bastante coisa e tematizado capoeira, problematizado as questões, com os pequenininhos a gente não poupou, a gente falou sobre
o processo de escravização do povo africano, do quanto isso foi hediondo, né, de como essas pessoas viviam na África, em vários lugares. A gente, como eles eram muito pequenininhos, a gente mostrou o continente, mostrou que são inúmeros povos, que a África não é um país, enfim. E aqui um dos registros, né, o registro do Kevinho, é muito bonito, inclusive está em um dos capítulos de um dos livros lá que eu mandei o capítulo para o Maldonado, que eu me emociono muito quando eu vejo esse registro, e para pensar, né, o que pode a educação física dentro da escola, como as crianças podem entender um pouquinho melhor o mundo em que elas vivem. Aqui na época da Copa do Mundo, da Rússia, nós fizemos uma hemeroteca que envolvemos a escola inteira. Então eles tinham que trazer matérias sobre a Copa do Mundo, ler para as crianças liam, analisavam, né, falavam sobre o que aquela matéria estava falando em relação à Copa do Mundo, para a gente entender um pouquinho melhor o evento, entender um pouquinho melhor, né, como o futebol se produziu nesse espaço, nesse evento. Aqui tinha mais uma outra parede ali, né, era um painel bem grandão, bem grandão. Aqui também, ó, Rússia permitirá símbolos de LGBT na Copa, então entender essas relações de poder que se engendram, né, no futebol, nesse caso, no evento da Copa do Mundo, enfim, são muitas as questões, né, questões de ordem, de novo, repito, econômica, de classe social, quem pode ver. Eu lembro, a gente discutiu muitas questões de quanto custava o ingresso, quanto custava as figurinhas, né? Nós fizemos aqui, ó, um álbum coletivo, quanto custava a figurinha, quanto custava para completar um álbum, né? Qual o intuito de ser coletivo, porque a gente teve um momento de crise lá em que as pessoas ou arrancavam as figurinhas que o colega tinha colocado, ou não colocava mais porque iam arrancar. Então, entender, né, quando a gente tem um projeto coletivo, quem se beneficia, quem não se beneficia, por que participar de um projeto coletivo como esse do álbum. E contribuições para a prática pedagógica. Uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui para terminar minha fala são esses princípios ético-políticos que a gente tem para pensar o currículo cultural de educação física, que isso já não é recente, já, né, a gente já tem muita coisa escrita, pensada sobre isso, que poxa, o professor falou bastante de teoria no começo, depois ele falou bastante da aula dele, mas de que forma isso pode ser atravessado, né? Então, ó, a partir do reconhecimento da cultura corporal da comunidade, né? Tentar estabelecer uma justiça curricular, trazendo para dentro da escola todas as práticas corporais, tentar ancorar socialmente os discursos, né, que circulam sobre essas práticas corporais, o que as pessoas falam sobre o samba, o que as pessoas falam sobre o K-pop, como isso se tornou uma determinada verdade, evitar um daltonismo cultural. Então, por exemplo, as crianças estavam falando sobre K-pop, né? Se eu trouxesse o balé, o que estava acontecendo? Eu não estava reconhecendo, né, o tipo de dança que eles estavam falando, né? Eu não estava entendendo um arco-íris de cultura, um processo tão rico e tão bonito, né? Tipos de conhecimento tão complexos, e aí eu simplesmente não reconheceria e colocaria o balé no lugar, né? Não foi o caso. E também aí, como um princípio ético-político, pensar nessa descolonização do currículo, que, se eu não me engano, o Daniel Maldonado também falou, que essa ideia de que colonizar é habitar, né? Então, o que eu tenho que trazer para habitar esse currículo? As práticas corporais dos inúmeros grupos, né? Para tentar fazer justiça